Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, esse quadro aqui do meu canal, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tem interesse, se você gostaria que eu respondesse alguma dúvida sua, você tem duas opções. Toda quarta-feira eu faço uma postagem lá no Instagram, Terapia Cognitiva Online, onde eu faço uma postagem no Stories, tá certo? Na quarta-feira, e lá tem um quadrinho de perguntas e respostas onde você pode enviar a sua dúvida por esse quadrinho, aí eu colho e respondo aqui. Ao mesmo tempo, no canal do YouTube, Falco Risse Vídeos ou Terapia Cognitiva Online, você pode encontrar também, eu faço uma postagem escrita, datada, tá? Com a data daquela quarta-feira, e aí você comenta nessa postagem escrita, e aí eu colho também as dúvidas e respondo depois nesse quadro. Esse é um quadro que vai ao ar todo sábado, tá certo? Então, quarta-feira eu colho as perguntas, eu peço as perguntas para o pessoal da comunidade e no sábado eu faço o vídeo e respondendo as dúvidas, tá certo? Normalmente eu respondo todas as dúvidas. Importante falar que todas as dúvidas que eu estou respondendo você pode encontrar na descrição do vídeo e também com um timestamp na frente de cada questão, onde você pode simplesmente clicar ali e pular direto para a questão, caso você não queira assistir o vídeo inteiro, só ver uma questão específica, tá certo? Ao mesmo tempo, esse vídeo, se ficar um pouco longo, eu vou estar dividindo ele em dois, tá certo? E aí vai estar aparecendo aqui agora se ele não foi dividido ou se é a parte 1 ou a parte 2, para você poder se identificar aí e ver a outra parte se estiver interessado, tá certo? Eu acho que é isso, lembrando também que na segunda-feira vai ao ar esse mesmo quadro no nosso podcast, tá certo? Nas melhores plataformas de podcast você pode encontrar Psicólogo Diego Falco, e aí você pode escutar no formato de áudio, que às vezes fica mais fácil para você também. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê um gostei e comente também qualquer coisa, tá certo? Então eu acho que é isso, basicamente, né? Então vamos à primeira pergunta. Olá, boa tarde. Como ajudar uma pessoa que não acredita em suas próprias opiniões, que sempre acha que os outros estão certos e ela não? E que ao seguir o que os outros acham melhor, acaba se frustrando ao perceber que sua opinião era a melhor e mais correta naquele momento, e aí vem a raiva de si mesma. Grata desde já, abraços. Olha, isso claramente é uma pessoa com uma baixa autoestima, né? Uma baixa autoestima que não consegue entender que ela é melhor do que ela do que ela acha, né? Ela é melhor do que ela acha, ela subestima a sua própria capacidade, sua própria inteligência, sua própria capacidade de raciocínio, de fazer as coisas e tudo mais. Então, como ajudar essa pessoa é trabalhando com a sua própria autoestima. Que nem como você até falou, assim, ela vê que ela consegue os conselhos dos outros, o que os outros acham, né? E acaba se frustrando e percebe que a opinião dela era a mais correta. Então ela sabe disso. Então existem evidências que mostram que ela é mais capaz do que ela imagina, pelo menos no primeiro momento. Então, uma ideia aí de se trabalhar, por exemplo, é de colher todas essas evidências, de colher todas essas vezes, né, a maior quantidade possível, de vezes que ela achou que era pior a opinião dela e ela viu que na verdade a opinião dela era melhor. Colher tudo isso e fazer tipo um cartão de enfrentamento, fazer uma coisa bem assim, para que num próximo momento que ela pensar que a opinião dela é pior e tal, ela lembre de tudo isso, tá? Então ela precisa fazer essa retomada no passado, nas suas coisas passadas, para lembrar que talvez ela é mais capaz do que ela imagina. Aí numa próxima vez ela agir com a opinião dela, e aí quando tem um resultado positivo, ela se sentir melhor, e aí vai aumentando essa questão. Ao mesmo tempo, trabalhar com algum experimento, alguma coisa de fazer ela ter um comportamento relacionado com a sua opinião e mostrar para ela que deu certo, que ela estava correta e tudo mais. Aí tem que buscar junto com ela algum experimento que dê para fazer esse teste, né? Se ela está correta, se não está correta e tudo mais. E também, outra coisa, né, é de você trabalhar com o problema de errar, né? O problema de estar errado, porque não tem problema nenhum. Então, não é só porque ela tem uma opinião que ela precisa estar certa. Ela tem que perder também o medo de colocar em prática. Porque mesmo que ela não esteja certa, não tem problema nenhum, tá? Porque se ela coloca em prática o do outro, também não dá certo, ela se frustra. Então é melhor ela colocar em prática o que é dela. E aí, se der certo, ok, bom. E se não der certo, não tem problema nenhum. Então também trabalhar essa questão do medo de errar, né? Do medo de não dar certo as coisas, do medo de colocar em teste as suas coisas, que também não tem problema nenhum. Espero ter ficado, não sei se ficou um pouco confuso, mas é isso que eu poderia te ajudar. Próxima pergunta.
Quando saber se devo usar, por exemplo, a técnica da distração para a ansiedade ou trabalhar a questão da aceitação, pois são vieses diferentes para a ansiedade. Desde já agradeço. Isso, né, da distração, porque a distração vai entrar tanto na parte, você pode usar da distração mesmo de focar numa coisa externa, focar em outra coisa e tal, ou até mesmo através de uma respiração, um relaxamento e tal, isso querendo ou não ajuda a distrair também, né, e ajuda a baixar a ansiedade. Isso realmente é diferente da parte da aceitação, que é você sentir a ansiedade e não fazer nada com ela, deixar ela passar. Como que você vai saber? Vai depender, tá, do paciente. Se o paciente é uma pessoa que acha a ansiedade assim, uma coisa muito terrível, você vai trabalhar a parte da distração, da respiração, do relaxamento. Se o paciente já está numa fase do tratamento onde ele consegue lidar bem com a sua ansiedade, aí você vai para a parte da aceitação. Eu gosto de trabalhar como se fosse uma escadinha mesmo, entendeu? Então é pensando como se fosse assim. Vamos supor uma pessoa que também toma medicação, né? Toma medicação para ansiedade e aí ela leva com ela a medicação para sempre, né? Para todo lugar. Isso é um comportamento de segurança, é uma coisa ruim, mas pelo menos ela consegue enfrentar as situações dela. É uma coisa ruim, mas ela consegue enfrentar as situações que ela precisa, né? Da vida dela. Então esse seria o primeiro nível. Então assim, se ela não consegue nunca sair de casa, a medicação seria a primeira coisa, poderia ajudar ela pelo menos a sair de casa. Ela pode ficar um pouco dependente dessa medicação, mas primeiro a gente tira ela de casa. Depois a gente vai tentar tirar essa medicação, fazer com que ela perceba que ela é mais capaz de lidar do que ela imagina. Então ela vai ver que ela ela tem capacidade de lidar com aquela ansiedade sem necessariamente usar a medicação. Aí entra a parte, por exemplo, da respiração, do relaxamento, da distração. Tá? Então é um próximo nível. E aí a gente conseguiria, por exemplo, tirar essa medicação, pelo menos, porque ela não vai estar usando a medicação, ela fica mais dependente psicologicamente, né, de ficar levando a medicação para sempre. Então ela vê que ela é capaz de lidar com aquela ansiedade, com a respiração e tudo mais. Que ela é capaz. É uma respiração, é uma distração, não é o ideal, né? Pensando na questão da aceitação, mas é ela ainda, né? É ela fazendo as coisas com ela. Então ela se mostra capaz de lidar com a ansiedade. E aí, por último, entraria a parte da aceitação, tá? Então aí seria um próximo passo. Eu gosto de considerar, de fazer mais ou menos dessa maneira. Porque se você vai com a aceitação direto, como às vezes é uma coisa muito terrível para o paciente, a ansiedade vai ser muito mais difícil de você conseguir. Então, eu acho que a melhor maneira de você saber quando usar é o próprio paciente, a temperatura ali, que você vai ver com o paciente, se aquela ansiedade dele é muito terrível ou não, tá? Eu gosto de, faça primeiro a parte da distração e tal, mostre para ele que ele consegue controlar a sua ansiedade com a distração, com a respiração, mostra que ele é capaz, deixa ele ganhar um pouco de confiança nisso, e aí depois você passa para a parte da aceitação, certo? Próxima pergunta, quais são os benefícios da atividade física? Olha, a atividade física ela pode ajudar em nos mais variados transtornos psicológicos. Você pode pensar que a atividade física pode ajudar, seja na depressão, seja na ansiedade, né? E em outros transtornos também. Porque ela ajuda primeiramente na questão química, né? Nas endorfinas que libera e tal. Então ela libera vários neurotransmissores assim, que trazem aquela sensação de bem-estar que fala. Então, depois quando você faz uma atividade física, principalmente atividades físicas mais intensas, depois que termina, você sente uma sensação de bem-estar. Então, a primeira coisa, principalmente uma pessoa depressiva, por exemplo, coisa assim, ela precisa se sentir melhor. Então, essa questão química da atividade física pode ajudar bastante, tá? Então, a primeira coisa é isso, a questão química da sensação de bem-estar. Depois, a questão da tensão. Uma pessoa ansiosa, por exemplo, ela fica mais tensa. Você fazer atividade física, principalmente atividade física mais intensa, você relaxa o seu corpo. Você relaxa o seu corpo, isso ajuda novamente na tensão, né? De você não sofrer tanto com a tensão e aí não ter dor de cabeça por conta disso, tudo mais. Então, essa é uma outra coisa que a atividade física pode ajudar. Uma terceira coisa é que quando você está fazendo atividade física, normalmente, se você está realmente bem focado naquilo, você não consegue pensar em outra coisa, né? Você faz aquilo e faz, né? Porque você tem que focar e tal para não se machucar, dependendo da atividade que você está fazendo e tudo mais. Então, isso ajuda a distrair também dos seus pensamentos de ansiedade e dos seus pensamentos depressivos, por exemplo. Tá? Então, uma outra coisa da atividade física, um outro benefício é a parte da distração. E o terceiro benefício, e um quarto benefício, é a pessoa sair de casa, é a pessoa enfrentar as coisas dela. Porque numa depressão, por exemplo, uma das coisas que a pessoa tende a fazer é ficar em casa, é ficar parado, é não fazer nada.
ela se movimentar, até mesmo fazer exercício em casa, ela se movimentar, se manter ativa é positivo e faz muito parte do tratamento, tá? Do tratamento psicológico, a pessoa, da ativação comportamental que a gente fala, né? A pessoa fazer coisas, não ficar parada. Então a atividade física pode ajudar nisso também, tanto dela fazer atividade em casa quanto fora de casa, porque ela vai precisar fazer alguma coisa. Então na questão psicológica também pode ajudar nesse sentido. E na ansiedade é a mesma coisa. Ela ir enfrentar, se ela tem um medo do coração bater mais forte, ela vai enfrentar aquilo e ver que não acontece nada com aquele coração. Aí, claro que você pode fazer um experimento comportamental e fazer ela avaliar essas questões e tudo mais. Então a atividade física tem inúmeros benefícios, tanto químico quanto numa questão física, tá? Do corpo, assim, da questão do relaxamento e tal, quanto numa questão da distração e quanto na questão de você de usar a atividade física como meios para o transtorno, né? Como na ativação comportamental, para você ver a questão do enfrentamento dos sintomas, né? Do coração bater mais forte, coisas nesse sentido. Então, são inúmeros benefícios aí. Espero ter conseguido responder um pouco você sobre isso, tá certo? Próxima pergunta. Como a TCC trabalha com borderline e como diferenciar o borderline do bipolar? Olha, o borderline é uma pessoa, ela é um transtorno de personalidade borderline, então ele é constante, tá? Essa, digamos, impulsividade do borderline é uma coisa muito mais constante, que está presente na vida do indivíduo, tá? Por muitas vezes. O bipolar não tem isso, tá? O bipolar, ele é uma coisa, ele vai variar entre o estado depressivo e o estado de mania. Então, a melhor maneira de você diferenciar esses dois é essa questão. O bipolar, ele não vai estar constantemente em estado de mania, que seria o que você talvez relacionaria aí com o borderline, né? A pessoa ser impulsiva, de fazer coisas ruins e tudo mais. Ao mesmo tempo que os pensamentos relacionados com o estado de mania do bipolar com o borderline são bem diferentes. O estado de mania, a pessoa se engrandece, né? Ela acha que ela é muito mais do que ela imagina, ela acha que ela é muito mais capaz, que ela vai fazer, que eu faço, eu consigo e tal, né? Ela tem uma questão de grandeza. No borderline não tem muito isso, né? Muito mais para uma parte da pessoa se sentir mal, da pessoa achar que não consegue lidar com aquelas emoções aí, ela explode daquela maneira, acha que o outro não gosta dela, que o outro vai largar ela, tem essa dependência também emocional dos outros. Então tem essas diferenciações nesse sentido, porque na parte depressiva do bipolar também não vai ter esse impulso, não vai ter essas questões nesse sentido, tá? Pode ter os pensamentos de não gostam de mim, o outro vai me largar e tal, mas vai entrar muito mais para uma questão de depressão mesmo do que de uma impulsividade. Então a impulsividade poderia ter essa questão da mania, mas é bem diferente o tipo de pensamento. O borderline dura, né? Tipo, é uma coisa constante que a pessoa tem durante a vida dela, não é uma coisa de fases e tudo mais, tá? Espero ter respondido mais ou menos a sua dúvida. Próxima pergunta. Olá, muito se fala em saúde mental e prevenção do suicídio, mas existem pessoas que são submetidas forçosamente a tratamentos. Clínicas são usadas para cárcere privado e internação de homossexuais, por exemplo. Uma psicoterapia que é normal para quem atua com saúde mental pode ser difícil de encarar para outras pessoas e gerar maior prejuízo caso seja forçado. Poderia falar sobre a autonomia em não se submeter e os instrumentos legais que a garantem? Olha, essa questão das coisas legais, hoje em dia, tá? Você não pode internar uma pessoa, pelo menos não que eu saiba, tá? Só se mudou alguma coisa, mas você não pode internar uma pessoa sem a autorização dela, tá? Você não pode internar uma pessoa sem a autorização dela e tudo mais. Na questão que nem você falou de homossexuais, hoje também é proibido, tá? Essa ideia de você tratar a homossexualidade como doença, né? Porque já foi, já se perdeu isso, né? Não existe essa ideia mais de como sexualidade é doença. Então fazer a questão da cura gay, né? De reversão, essas coisas, terapia de reversão, isso não se faz mais, pelo menos não se pode fazer mais, tá? Cabe até mesmo processos e tudo mais, tá? Então o que protege são as leis, né? O que vão proteger realmente são as leis de ninguém poder ser internado e tudo mais, tá? Deixa eu até ver o resto da sua pergunta aqui. Isso de clínicas serem usadas para cárceres privado e tudo mais, isso é uma coisa que na realidade eu não vejo muito isso, tá? É uma coisa que eu sei que pode sim
acontecer, mas não é uma coisa que pelo menos não é a minha realidade, a minha experiência profissional, tá? Eu não vejo pessoas com essa questão, né? Principalmente na questão da prevenção de suicídio, sim, tá? Na prevenção de suicídio, a gente vai preferir internar a pessoa do que ela cometa alguma coisa, tá certo? Então, isso sim a gente pode fazer. Mas, novamente, quando a gente fala interna essas pessoas, a minha experiência, repito, né, isso, as pessoas que já foram internadas por conta de questão de suicídio, qualquer coisa assim, no momento que elas quiseram sair, elas saem, tá? Nunca foi um momento, uma coisa onde a pessoa não vai poder fazer, não vai poder deixar e coisas nesse sentido, tá? Então, é uma coisa que essa coisa de prender a pessoa, da pessoa nunca poder sair, da pessoa, né, não poder, né, se dar alta, né, digamos assim, no hospital, essa coisa não tem mais, tá? Pelo menos nunca tive essa experiência, repito, isso, tá certo? Na questão da uma psicoterapia que é normal para quem atua com saúde mental, pode ser difícil de encarar para outras pessoas e gerar maior prejuízo, caso seja forçado. Então, porque a psicoterapia nesses ambientes é um pouco diferente também, né? E é focado de uma maneira diferente. Mas tem que saber realmente diferenciar, novamente, o profissional terapeuta, né, ali, de um profissional terapeuta que vai estar dentro de uma clínica, que vai estar dentro de um hospital, coisas nesse sentido, tá? Então, assim, infelizmente eu não sei dizer exatamente muito sobre isso, porque eu não trabalho nessa área hospitalar e todas as vezes que eu precisei, digamos, indicar um paciente para alguma internação ou coisas assim, nunca tive algum problema relacionado a essa questão dessa falta de autonomia, tá? A autonomia sempre foi total do paciente, nunca alguém foi internado à força, nunca alguém foi obrigado também, né, a ficar lá. Às vezes num primeiro momento, assim, pode ter como fala? Um conflito, assim, com os pais, né? Com os pais, dependendo da pessoa, né? Que às vezes os pais acham interessante fazer internação para ajudar contra a questão da prevenção do suicídio e tudo mais. Pode ter um conflito e tudo mais, ser uma situação bem complicada, mas, tá? Logo depois a pessoa se decide sair, ela sai, não tem problema nenhum. Pelo menos nunca, novamente. Essa é a minha experiência, tá? Como eu não trabalho muito nessa área, né, eu não sei exatamente as coisas legais a respeito disso, mas eu imagino que não pode se internar sem autorização da pessoa quando ela for principalmente maior de idade e tudo mais. Existem sim as coisas legais que protegem o indivíduo, tá certo? Tipo, ninguém pode ser forçado a um tratamento, tá? Próxima pergunta: como funciona o processo de aceitação das emoções e pensamentos? Nunca entendi muito bem. Não lutar contra ou ter um olhar com curiosidade? É os dois, tá? É os dois. Então, assim, você vai ter o pensamento, porque pensamento, como isso já deve saber, que vem na nossa cabeça, a gente não controla, né? A gente fala assim, vou pensar sobre ele, aparece ali na nossa cabeça. Então, a questão, ele apareceu, você, digamos, não lutar contra ele, né? Tipo, deixar ele quieto ali, tá? Ou olhar com um olhar de curiosidade, tá? Então, com os pensamentos, você pode olhar... É que com o pensamento, o olhar de curiosidade, você não tem muito o que olhar de curiosidade desse pensamento, tá? Se você quiser, né? Tipo, se você estiver muito disposto a ficar assim, isso aqui pensamento, nossa, né? Diferente, né? Por que será que eu estou pensando isso e tal, né? Você pode realmente fazer isso. Mas no pensamento a gente faz mais a aceitação. Tipo, aceita, tipo, ok, né? Tipo, o pensamento tá ali, ok, segue em frente com a vida. Na emoção que a gente vai olhar mais com o olhar de curiosidade, né? Que é de você parar, olhar a emoção, ver o que está acontecendo, ver o que acontece ali no seu corpo e coisas nesse sentido. Porque na emoção, a aceitar de você simplesmente não lutar contra também. Então você não vai lutar contra, você vai deixar quieto e pode olhar com um olhar de curiosidade para aprender a lidar de uma maneira diferente com aquela emoção. Então, esse processo de aceitação das emoções e pensamentos inclui esses dois, tá certo? É tanto não lutar contra, como também ter um olhar de curiosidade, que é um pouco além. Então, o não lutar contra é a primeira coisa, né? De você não se envolver com aquilo, de você não considerar aquilo negativo. Depois que você não considera aquilo negativo, que você aprende essa frieza, digamos assim,
Aí você consegue parar e observar aquilo, né? Observar de um olhar de fora, né? Aquela questão, o que está acontecendo no seu corpo, o que está acontecendo no seu pensamento, por que será que está acontecendo, coisas nesse sentido. Espero ter respondido. Próxima dúvida. Bom dia, consigo me arrepender de tomar decisão 2 segundos depois que a fiz. Exemplo, comprar uma cor de um objeto e logo se arrepender. Como deixar de ser tão indeciso? Olha, o problema aí não é de você ser indeciso, né? Porque você decide, né? Você toma a decisão. A questão é de você se arrepender, né? Nessa questão. Uma coisa que você pode fazer é avaliar muito bem, é tentar controlar o impulso, tá? Controlar às vezes esse impulso de fazer alguma coisa. Toda vez que às vezes você, na hora de decidir alguma coisa, fazer uma avaliação mesmo de pontos fracos, pontos fortes, tipo vantagem e desvantagem de tomar determinada decisão, vantagem e desvantagem de não tomar determinada decisão, ver todas as possibilidades, digamos assim, e realmente ver o que seria benéfico para você e também se perguntar, que nem você falou do arrependimento, se perguntar qual das 2 opções ou mais opções você talvez se arrependeria menos, porque a probabilidade de você se arrepender é grande, tá? Em qualquer coisa. Então, qual você se arrependeria menos ou você acha que você se arrependeria menos? Então, fazer esse tipo de pergunta pode ajudar você, tá? Nisso. Tá? Então, é fazer vantagem e desvantagem de cada decisão que você tem que tomar e tudo mais. Fazer uma análise mesmo de tudo isso para tentar controlar o seu impulso. Ter um tempo, né, para você parar para pensar essas coisas, escrever e tudo mais. E se perguntar qual a probabilidade de você se arrepender em cada uma e qual você acha que você vai se arrepender menos. E aí você toma a decisão no que você talvez se arrependeria menos, tá? No que teria mais vantagem e o que teria o menor arrependimento, tá certo? Essas são maneiras de você trabalhar com essa questão de indecisão, com questão de arrependimento, tá certo? Porque se arrepender, como eu disse, é muito normal. Próxima pergunta. Bom dia, Diego. Estou tendo dificuldade em estabelecer a agenda da sessão. Estou seguindo essa ordem. Faço a checagem do humor, ok. Começo a estabelecer a ponte entre as sessões. Pergunto sobre os eventos ocorridos durante a semana que tenham causado emoção. Verifico se cumpriu o plano de ação. Porém, acontece que o paciente já engrena a falar sobre algumas questões. E isso faz com que já começamos a discutir alguns assuntos. Depois disso, fico sem saber em como voltar para estabelecer os tópicos da agenda. Parece que fica meio estranho falar sobre o que vamos discutir hoje, se já estávamos discutindo. Daí, quando pergunto se tem algo que ele gostaria de discutir, o paciente não traz nada a mais. Outra dúvida minha é, quando eu posso estabelecer as metas da sessão? Seria no final da sessão anterior? Seria no final da sessão anterior, para, no caso, já ter alguma sugestão da agenda para o paciente? Olha, sua primeira dúvida, né, na questão da agenda, o que você já está fazendo, digamos assim, se você continuar mantendo dessa maneira, dá para fazer isso também, tá? De você, o que aconteceu entre a semana e tal, ele já começar a falar e aí você já discutir sobre aquilo, já agir em cima daquilo que ele está trazendo. Qual o problema disso, tá? Que isso às vezes acontece. É de você às vezes chegar no fim da sessão e aí o paciente fala assim, nossa, tinha outra coisa que eu queria discutir que era importante, e aí não deu tempo de discutir. Então esse é o problema de, na primeira coisa que o paciente lembrar ali na hora de falar, vocês já engatarem, né? Por isso que é importante a questão da agenda, para vocês conseguirem saber o que querem discutir, para não perder tempo, né? E às vezes ter que deixar para outra sessão, às vezes uma coisa importante. Como fazer isso? Quando o paciente, antes de você perguntar, tá? Nas primeiras sessões, quando você vai explicar para o paciente como funciona, tá, a terapia cognitivo comportamental, você vai falar, olha, e aí, depois que eu vou fazer essa checagem do humor por conta disso, tal, se eu não me engano, você é aluno do meu curso, tem é que eu acho que está no outro módulo, que tem uma aula lá sobre isso, como é na primeira sessão, como você fazer, né, então mas assim, explicar, entendeu? Então, quando você vai falar da agenda, então você vai voltando aqui, falar assim, olha, então a gente vai seguir uma ordemzinha. Primeiro eu vou perguntar sobre o seu humor. Por que eu vou perguntar sobre o seu humor? Por conta disso, blá 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 blá. Aí depois a gente vai discutir sobre o que aconteceu, a gente vai fazer ponte entre as sessões, a gente vai discutir isso, tal. Por que? Blá. E aí é importante que você traga por tópicos, pra gente não começar direto, pra gente lá e depois a gente selecionar na agenda da sessão. Então quando você vai explicando pro paciente o funcionamento, inicialmente você já faz isso.
Se já passou essa parte e tudo mais, quando o paciente começa a falar e você vê que ele vai engatar naquilo, você realmente entra naquela questão de você interromper o paciente, falar, ok, então é isso que você quer falar. Ok, então vou anotar aqui mais alguma coisa, mais algum item que você acha importante falar, tudo mais, pra gente saber, pra gente poder priorizar. Então entra muito na questão de você conseguir interromper o paciente, cortar e falar pra ele que é só o tópico, tá? Então às vezes na hora da pergunta, você já pode falar também assim, lembra de falar, aconteceu alguma coisa? Lembra de falar em tópico pra mim, pra depois a gente separar, tá? Então uma maneira é essa. E depois, da outra sua dúvida, é quando pode estabelecer as metas da sessão. As metas da sessão pode ser basicamente assim, por exemplo, terminou uma sessão e aí faltou coisa para você discutir, que ele quer discutir na próxima sessão, aquilo já pode ser parte, né, das metas da sessão. E da outra maneira, quando você estiver fazendo a avaliação do caso, né, aí, né, na sua casa mesmo, né, você estiver fazendo a avaliação do caso, do que você acha importante trabalhar e tudo mais, quando você fizer essa análise, aí você vai pensar se tem alguma coisa que você gostaria de trabalhar especificamente na próxima sessão. E aí você vai definir esses itens também, tá? Então, vendo o que sobrou das sessões passadas e do que você analisando o caso depois da sessão, o que você acha que pode ser importante vocês discutirem na próxima sessão, tá? Então é basicamente isso. Espero ter te respondido. E a última pergunta de hoje. E quando a terapeuta junto com o paciente já questionaram os seus pensamentos, o paciente já entendeu que tem pensamentos disfuncionais, porém os pensamentos ainda vêm forte e ele acredita, mesmo sabendo que não são verdadeiros. Aí você precisa, né, primeiro, trabalhar muito com isso, reforçar com a questão do cartão de enfrentamento, de ler o cartão de enfrentamento, reforçar muito, tá, ali, bater o martelinho assim em cima, né, da cabeça, para realmente passar para ele entender essa questão. Ao mesmo tempo, uma coisa que você tem que fazer é os experimentos comportamentais. Então, ele já sabe que os pensamentos dele não são funcionais, que não são verdadeiros e tudo mais. Agora, ele precisa, né, mostrar que esses pensamentos são ruins, de alguma maneira. Seja através de uma lista de vantagens e desvantagens, qual o prejuízo dele ter esse pensamento, o prejuízo dele ficar focando nisso, o prejuízo o prejuízo dele não focar em outro pensamento, tá? Que comportamento esse pensamento gera, tentar mostrar para ele um novo comportamento e fazer, através dos experimentos comportamentais, esse novo comportamento e mostrar a resposta disso, porque daí com os experimentos você vai desenvolver novas evidências que aquele pensamento dele era exagerado. Então você vai colocar em prática alguma atividade para fortalecer um pensamento alternativo ou provar que aquele pensamento inicial era falso ou exagerado. E aí muitas vezes pode envolver ele enfrentar o medo dele, tá? No caso de ansiedade, por exemplo, ele acha que ele vai travar numa apresentação, vai travar conversando com alguém, por exemplo. Você às vezes vai precisar colocar isso em prática para ele ver que o pensamento era exagerado. Ele pode até sofrer, pode passar ansiedade e tudo mais, mas é provável que ele esteja exagerando a consequência, o perigo daquela situação. Então aí entra na parte comportamental mesmo, de você trazer evidências, provar que o pensamento alternativo é verdadeiro e que talvez o pensamento disfuncional dele aí é exagerado, é ruim, é falso, por aí vai. Espero ter respondido. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Lembrando que se esse vídeo foi dividido em dois, vai estar aparecendo aqui se ele não foi dividido ou se é a parte 1 ou a parte 2, tá certo? Para você poder se identificar. E aí lembrando também, se você tiver a sua dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro toda quarta-feira no Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem no Stories lá do Instagram, onde eu faço uma caixinha de perguntas e respostas e você pode enviar a sua dúvida por lá. Ao mesmo tempo, no canal do YouTube, tá? Terapia Cognitiva Online, Falco Risse Vídeos, como você encontrar, você pode, eu vou fazer uma postagem escrita com a data da quarta-feira, tá certo? Daquela semana, e aí você comentando nessa postagem, eu colho e depois respondo no sábado daquela semana, certo? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê um gostei nesse vídeo que ajuda bastante a gente aqui também. Compartilhe com o que você acha que pode usufruir desse conteúdo também. Acho que é basicamente isso. Lembrando que vai ao ar também no podcast na segunda-feira. Um bom final de semana para você e até mais.